Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje daremos início à nossa revisão de história com o tema Sociedade Medieval Europeia, certo? Falaremos sobre a Idade Média, tá bom? Então, gente, a Idade Média ela deu início no século V e se estendeu até o século XV, quando os turcos otomanos ocuparam a capital do Império Bizantino, chamada de Constantinopla. Lembrando, gente, que a Idade Média é dividida em dois outros períodos, certo? Em Alta Idade Média, que marcou ali o surgimento e a consolidação do feudalismo, e Baixa Idade Média, que marcou a crise desse sistema. Lembrando que o feudalismo foi um sistema político, econômico e social baseado no regime de servidão. Então, dando continuidade, devemos destacar que o Império Romano ele começou a entrar em decadência com as invasões bárbaras, as invasões dos povos estrangeiros que não falavam ou que não tinham a cultura romana, certo? Então, quando esses povos pessoal invadiram o Império Romano, eles começaram, né, a desestabilizar a população que se deslocasse das cidades para o campo, o que favoreceu a criação de feudos ou grandes centros rurais comandados pelos senhores feudais, né, por nobres, tá bom? Assim surgiu o feudalismo, sistema no qual a nobreza era proprietária das terras e os chamados trabalhavam em troca de proteção militar. Beleza, gente? Então, o regime feudal ele constituía uma organização de poder político e econômico que regulava os direitos e deveres dos senhores, chamados de suzeranos, e dos servos, mais conhecidos como vassalos. Dando continuidade, já falando agora sobre a propriedade produtiva, que era denominada de feudo, certo? Lembrar que o feudo era dividido em três partes, né? O manso senhorial era a principal, onde tinha as melhores terras e pertencia exclusivamente ao senhor feudal, que morava no castelo, normalmente. O manso servil, que pertencia aos servos, certo, gente? Era nessas terras que os servos trabalhavam, tiravam seu próprio sustento e o resto, né, da produção dava praticamente ao senhor feudal e também à igreja, né, que sempre tinha que tirar o seu dízimo, tá bom? Além disso, tem o manso comunal, que era uma parte de terras coletivas que pertencia a todos, porém normalmente só quem ia para essas terras era a nobreza, né, pois gostava de caçar e nesse local tinha muitos pastos, bosques e etc. Tá bom, gente? Então, dando continuidade, é importante destacar que na Idade Média prevaleceu o regime de vassalagem, ou seja, a relação entre suzerano e vassalo. Suzerano era aquele que doava a terra, né, que emprestava a terra, e vassalo era aquele que recebia a terra para trabalhar e em troca recebia proteção militar. Então, quanto maior o número do suzerano, mais poder e prestígio ele tinha. Nesse sistema, pessoal, portanto, o rei era o suzerano que tinha o maior número de vassalos, o maior número de servos, beleza? Por esse motivo, a descentralização do poder político foi um dos principais aspectos do feudalismo. Ou seja, não só com poder absoluto, certo? Até porque o próprio suzerano ele tinha autoridade, ou poder para definir suas leis e impor sobre os vassalos, tá bom? Quanto à estrutura social do sistema feudal, podemos dizer que a sociedade feudal era formada por uma estrutura social hierarquizada, bastante dividida e organizada, composta de posições sociais rígidas, denominadas estamentos,
que impediam a possibilidade de ascensão social ou mobilidade. Nesse caso, gente, quem era servo tinha que aceitar ser servo para sempre, né? Até porque a nobreza ela não permitia, certo, que um servo se tornasse nobre. É por isso que não existia também casamentos entre nobres e servos, já para manter essa sociedade aí hierarquizada, essa sociedade baseada em estamentos. Observe aí no topo da pirâmide que está representada pela nobreza, certo? O clero, que é representado pela igreja, o suzerano, que poderia ser o senhor feudal, certo? E no topo tem o rei, que normalmente era o suzerano que tinha o maior número de servos ou vassalos. Mas por enquanto, gente, ele só tinha um poder simbólico, né? Apenas por prestígio social, tá bom? E na base, aqui embaixo, era o servo, tá bom? Que normalmente trabalhava, certo? Não tinha direito a quase nada, até porque o regime era de servidão, e devia fidelidade à nobreza. Tá certo, gente? Quanto ao papel da igreja nessa época, é importante dizer que a igreja ela dominava a mente dos homens, ela controlava o ser humano, certo? Até porque a teoria daquela época, gente, era a teoria do teocentrismo, ou seja, Deus estava, né? Deus era o centro do universo, era o centro do mundo. E qualquer pessoa que contestasse a igreja era considerada um herege, né? Ela seria perseguida, julgada e até muitas das vezes castigadas, certo? Normalmente os castigos eram a perseguição, a tortura e muitas das vezes a morte, tá bom, gente? Deixa eu só. Vamos lá. Então, que praticamente julgava essas pessoas que contestavam o papel da igreja naquela época. Eu coloquei aqui uma imagem de Joana d'Arc, que foi condenada à fogueira apenas por ouvir vozes. Ela era considerada uma bruxa, tá bom, gente? Então, pessoal, também vale a pena que a gente destacar o papel das cruzadas medievais, que eram praticamente realizadas por cavaleiros, né, que também eram considerados nobres, certo? As cruzadas elas eram expedições militares organizadas pela Igreja em direção à Terra Santa, Jerusalém, que até então estava sob domínio dos povos muçulmanos, tá bom? O que a Igreja queria? Ela queria conquistar mais terras para aumentar seu poder político e econômico. Só isso, pessoal. A igreja só estava interessada nisso. Lembre-se que a igreja era a dona de boa parte, né, das terras da Europa naquela época, tá bom? Dando continuidade, e agora falando um pouco sobre a Baixa Idade Média, que é o período no qual marca a crise, né, ou a decadência. Podemos aqui destacar que as principais causas foram as seguintes. A peste negra ou a peste bubônica, que praticamente, né, assolou a Europa, matando milhões de pessoas. Além disso, tiveram as rebeliões camponesas, né, que desestabilizaram os feudos, certo? O renascimento urbano, né, junto ao renascimento sequencial marcado pela ascensão aí de outra classe social chamada de burguesia, tá bom? Que eram os comerciantes, e também, gente, o renascimento cultural, que se deve ao renascimento, né, justamente que aconteceu lá na Europa, tá bom? Que transformou posteriormente o mundo, né, dando início aí a uma nova era, a uma era moderna. Então, houve também a formação dos estados nacionais modernos, com o aparecimento dos primeiros reis, com um poder absolutista,
e a expansão marítima comercial, que foi justamente financiada por reis e burgueses, tá bom, pessoal? Então, essas causas aí que culminaram na crise do feudalismo, e a última delas aí, que é justamente a ascensão da burguesia e a expansão marítima comercial, que marcou a transição do feudalismo para o capitalismo. Tá? Vou deixar para vocês uma atividade na plataforma. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, tá bom? Se cuidem, fiquem em casa e até a próxima. Tchau.